O racismo no Brasil, ele começou com a escravidão, certo? Então, a escravidão, ela deixou consequências que até hoje são sentidas na nossa sociedade. E a gente acaba reproduzindo esse padrão que discrimina o negro e que mostra ou quer afirmar que o negro ele é inferior. E isso veio pela escravidão, foi introduzido no Brasil pela escravidão. E mesmo depois dos negros terem sido libertos, terem a sua liberdade, o seu direito a buscar melhorias financeiras, a ter seu próprio negócio, a estudar, né? Mesmo depois de ter adquirido esses direitos, as diferenças continuam. E a gente percebe que brancos e negros, eles não têm as mesmas oportunidades, né? Aí a Djamila, no livro dela, ela pergunta: os negros hoje têm o mesmo acesso a direitos básicos e a distribuição de riqueza como os brancos? Vocês já se perguntaram? Né? Então isso é um questionamento muito importante. O racismo, ele está na nossa sociedade estruturalmente arraigado. E a gente nascendo nessa sociedade, a gente já nasce racista. A gente só reproduz o que a sociedade racista nos diz que é o padrão. Então existe um padrão, né? Um padrão racista que a gente reproduz. Muitas vezes a gente diz: não, mas eu não sou racista, eu até tenho amigos negros, eu nunca xinguei uma pessoa negra. Vocês já ouviram alguém falar isso? Então, o que a Djamila fala no livro dela é justamente para nunca entrar numa discussão e dizer: mas eu não sou racista, eu nunca xinguei um negro, eu nunca ofendi ninguém, para mim todo mundo é igual. Porque o racismo estrutural, ele não está baseado em atitudes individuais. Então não são, aquelas 3 pessoas ali são racistas. Toda a sociedade é racista. E se nós nascemos nessa sociedade, nós somos racistas também. E não só brancos são racistas. Os próprios negros também são racistas, porque nasceram numa sociedade racista. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas o que eu quero dizer é que isso é um padrão social. E que a gente precisa questionar, perguntar e tentar entender por que a gente reproduz esses padrões. Então, muitas coisas que a gente fala, modos da gente se comportar ou de agir junto dos negros ou perante um negro, é racista. E a gente muitas vezes não tem consciência de que isso é racismo e de que a gente está reproduzindo uma expressão racista, por exemplo. Né? Muitas vezes a gente só acha engraçado uma piadinha de cunho racista, porque é apenas uma piada, é só uma brincadeira. Né? Isso não quer dizer que eu seja racista, eu sempre trato bem os negros, eu tenho amigos negros, né? Tenho familiares negros, então eu não sou racista. Isso é uma ideia equivocada. A gente acha que não é racista e tem dificuldade, muita dificuldade em se assumir racista. Então o primeiro passo para que a gente consiga quebrar esse padrão é assumir que a gente nasceu numa sociedade racista e que a gente reproduz comportamentos, falas e expressões racistas no nosso dia a dia, tá? Eu sei que não são só os negros que são oprimidos, né? Não é o único grupo que é oprimido e que sofre preconceito. Existem vários outros grupos que são oprimidos na nossa sociedade aqui no Brasil. Existem vários outros grupos que sofrem preconceito. Mas hoje a gente está falando sobre o preconceito contra os negros e sobre o racismo estrutural, ok? E aí, o que a gente precisa fazer para não ser racista? A Djamila, no livro dela, ela fala várias vezes que não basta não ser racista. A gente precisa ser antirracista. Então a gente precisa combater o racismo estrutural. E isso é difícil. Isso não é fácil, não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir desconstruir esse padrão que vem há séculos no Brasil. Né? Então o que a gente precisa fazer para começar? Primeira coisa, se informar sobre racismo. A gente tem que entender o contexto histórico da escravidão, saber diferenciar o racismo que acontece no Brasil do racismo que acontece nos Estados Unidos, que acontece na África, que acontece na Alemanha e em outros países. Cada país tem sua cultura, cada país reage de uma forma, né?
Então, para começar, entender o contexto histórico e entender como o racismo ficou estruturado na nossa sociedade. E para isso a gente precisa se questionar, perguntar, se questionar sobre as nossas próprias atitudes. Será que essa fala que eu tive aquele dia na aula, será que foi racista? Será que quando eu me referi à minha colega negra daquela forma, será que eu estava sendo racista? E como que eu vou saber se eu estou sendo racista ou não? Uma das formas é perguntar para pessoas ou que estudam sobre isso, ou que vivem na pele isso. Então, nada mais legítimo do que ouvir um negro falando sobre racismo. Ouvir o que ele sente, as experiências que ele teve, os preconceitos que ele sofreu. Não sou eu, branca, que vou dizer o que é racismo ou o que não é racismo. Quem tem que dizer isso são os negros. E os brancos devem aprender com o que eles estão falando. Por que que eu estudo e por que que eu busco autores negros para aprender sobre racismo, né? A Djamila, no livro dela, ela fala que a gente deve ler autores negros, porque são os negros que sentem, não são os brancos. Eu, como branca, não tenho propriedade para afirmar ou para ensinar os negros o que é racismo. O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo aqui, é estudar uma autora negra, conviver com pessoas negras que são da militância, que lutam pela igualdade e pelo fim do racismo, conviver com essas pessoas, questionar essas pessoas, tirar as minhas dúvidas com elas, aprender com elas. Então esse é o meu papel. Eu sei que eu sou branca e eu não quero ser mais uma branca dizendo o que os negros devem fazer, porque isso já tem demais. Eu quero é aprender com os negros, aprender a desconstruir os meus padrões racistas. E esse tema eu trabalho e gosto muito de discutir com os meus alunos, porque é um tema que afeta toda a nossa sociedade, né? Principalmente na escola. Então eu estou aqui para semear uma sementinha da discórdia. Já comentei com você sobre isso, que o meu papel é trazer vocês à reflexão e não falar verdades, e não ensinar verdades absolutas para vocês. O meu papel é de facilitar a reflexão de vocês. Em alguns essa sementinha vai germinar, em outros não vai. Mas a minha parte eu estou fazendo. Estou estudando, estou tentando me desconstruir e estou tentando levar a reflexão para outros também. E é o que a gente deve fazer, né? Então, se perguntar para quem entende do assunto e aprender, se educar sobre racismo, ok? E algumas outras questões que a gente pode perguntar, aliás, que a gente deve se perguntar, por exemplo, sobre a representatividade negra. Como que os negros são representados na mídia? Hoje, nos dias de hoje, a mídia vem mudando, a sociedade em si vem mudando, a passos lentos, mas vem mudando. Então, em algumas novelas, já existem negros protagonistas, né, que têm o papel principal, mas ainda em muitas, e alguns anos atrás, a gente só via os negros em papéis como faxineira, empregada doméstica, quando é homem, é bandido, né, é ladrão, é um homem bêbado que bate na mulher. Esses personagens estereotipados sempre são feitos por negros. Claro que tem branco também que representa bandido, tem branco que representa homem violento, né? Tem mulher branca que é empregada doméstica em novela. Isso não deslegitima a questão de ter muitos negros nesses papéis e poucos brancos. Se a gente for pegar dados do IBGE, a gente vai ter lá que 56% da população brasileira é negra. Ou seja, a maioria dos brasileiros são negros. E aí vem o questionamento: por que em cargos de chefia, em cargos de gerências de multinacionais, em cargos políticos, por que nesses cargos de destaque existe uma pequena minoria negra? Por que não é a maioria? Não seria lógico, já que a maioria da população é negra,
que a maioria desses cargos fossem ocupados por negros? Então, esse é um dos questionamentos, né? Professores negros, professores universitários negros, muito poucos. Professores em escolas, na nossa própria escola, quantos professores negros vocês têm? Vocês já perguntaram? Já tentaram refletir sobre isso? E por que essa diferença tão grande acontece?